Fala aí, Kelvin, beleza, meu amigo? Vamos lá. Você tem um carro manual, né, um Fox, e está querendo comprar um carro automático, está pensando no Vectra ou outras opções. Vou falar primeiro para você do Vectra, tá? Do câmbio automático. Depois eu também deixo outras opções no mesmo preço, mais ou menos para você, tá bom? Pensando no Vectra, como você não falou do ano, eu vou pegar como base um 2011, tá? Então você vai ter ali tanto um Elite como um Elegance, em média 40 mil, 42, 38. Depende muito do estado do carro, tá? Não leva muito a tabela FIPE como referência, não. Que quanto melhor tiver esse carro, mais bem cuidado, um pouquinho mais caro ele é, tá? E eu costumo dizer isso. Tá comprando um carro com mais de 10, 15 anos de uso, o mais importante é comprar o carro mais novo, mesmo se ele tiver um pouquinho mais caro do que o outro, tá? Vale mais a pena. Pensando no Vectra, tá? O Vectra é um carro que eu falo sempre que é da época da geração de ouro da GM, tá? A época que os carros eram bem construídos, bem confortáveis, que eram bem vistos no mercado, né, como carros excelentes, como Vectra, Astra, Ômega, Opala, enfim, Monza. Tinham muitos carros da GM com muito luxo, tá? E o Vectra, cara, assim, é uma excelente opção, tá? É um carro belíssimo, se tiver bem cuidado. Esse motor é um família 2 de 140 cavalos com 19,7 de torque. Esse câmbio é um automático de 4 velocidades, tá? Não existe problema crônico no câmbio, nem no motor, tá? As pessoas chegam um pouquinho de vazamento, de junta, mas é tudo muito barato de se resolver, tá? A manutenção do Vectra, embora ela seja maior do que, por exemplo, de um carro mais básico, como um Fox, como um Celta, como um Palio, claro, estamos falando de sedã médio. Ela é um pouco mais cara, mas não é nenhum absurdo, tá? É um carro que dá para ter, dá para manter se ele tiver em boas condições, se o carro estiver novinho ali, com as manutenções certinhas. Maior problema do Vectra para mim, tá? Em relação a, como você falou, do Fox 1.0, seria o consumo. É um carro que bebe bem, tá? Então não é... O consumo dele é um pouco mais alto, 7, 8 no máximo aí, quilômetros com litro de gasolina na cidade. Isso se estiver bem reguladinho, tá? Na estrada, 10, 11. Então é um carro que realmente ele tem um consumo mais alto. Normal também para a categoria dele, principalmente pelo ano, né? Estamos falando de um carro 2011. Não estamos falando de um carro mais moderno, mais novo, às vezes com uma motorização turbo, né? Onde você melhora um pouquinho esse consumo. Então, se eu olhar ali, 2011, um carro 2.0, completo, bem completo, tá? Com muito luxo, muito conforto, até um pouco mais pesado, digamos assim, também do que o carro de entrada. Com esse consumo, tá dentro de uma normalidade, isso na minha opinião. Valor de venda, tá? Um 2011, em média, 40 mil. Mas vai, como eu falei, vai baixar um pouquinho ou subir, tá? Entre 38, 42, 44, 36. Depende muito do estado do carro. Se for Elite é um pouquinho mais caro, se for Elegance é um pouquinho mais barato. Como eu falei, não tem problema crônico nenhum. Porém, estamos falando de um carro que tem aí 13 anos de uso, né? 12, 13 anos de uso. Dependendo do ano, vai ter até um pouquinho mais do que isso. E como foi feita a manutenção desse câmbio? Como foi feita a manutenção desse carro? Isso daí é o mais importante, tá? Por quê? Também não adianta comprar um carro, querendo um carro automático, né? Querendo sair do manual e ir para o automático, que eu acho muito válido, mas comprar um carro que não teve manutenção. E a probabilidade dele dar problema na sua mão, ela é gigante, tá? Porque não teve a manutenção devida. É porque o câmbio é antigo? Não, tá? Isso não tem nada a ver. Claro, com o passar dos anos, os câmbios eles foram ficando mais modernos, algumas montadoras melhoraram seus câmbios nos seus carros, outras nem tanto, tá? Tanto que nós temos exemplos hoje no Brasil de carros 2024 com câmbio péssimo e o mesmo carro 2021, 22 com câmbio excelente. Por exemplo, Sportage. A Sportage até 2021, 22 câmbio top, tá? 6 velocidades, motor top, um carro fantástico. A nova, o câmbio já não é lá essas coisas todas. Ali o Tucson, a mesma coisa. A Tucson antiga, o câmbio é top também, de 4 marchas só, mas um câmbio muito bom, muito resistente. Então, não é porque o carro é um pouco mais antigo que o câmbio obrigatoriamente tem que ser ruim, tá? E o do Vectra, ele é muito bom, se ele tiver bem cuidado. Outras opções, de repente, você tem que ter outras opções, porque se você ficar com um carro só em mente, às vezes para você achar esse carro no mercado de usados é mais difícil. Então, se você tiver 2, 3 opções, fica mais fácil. Por quê? Eu achei esse daqui que tá novinho, tá bacana, uma noção legal.
e o outro não está, você vai onde a manutenção está melhor, onde o carro está mais novo. Na própria GM, você vai ter o Astra, tá? Sim, fantástico também, um carro belíssimo, uma construção muito bacana da GM. Esses carros, tá? Tanto o Astra como o Vectra, na verdade, eles são da época da Opel, tá? Uma construção europeia. Quando virou 2011 para 2012, a Chevrolet, ela se distanciou da Opel, né? Se separou ali nessa parte e veio com um projeto mais Chevrolet mesmo, foi quando entrou o Cruze, tá? Então, quando a gente pensa em Astra, em Vectra, a gente está vendo aqueles projetos europeus, tá? De carros muito top. Então, Astra muito bom, Vectra muito bom. Se você for para a Ford também, até 2012 ali, 2010, 11, 12, o Ford Focus com câmbio automático de 4 velocidades, a mesma coisa, um carro muito bom, motor, um tanque de guerra, tá? E um câmbio também muito resistente, se tiver bem cuidado. E fora esses também, você pode pensar no Civic, no G8, a partir ali de 2007, 2008, 2009, enfim, às vezes é um pouquinho mais caro também, tá? Porque o Civic é um carro um pouco mais moderno de desenho, é um carro com suspensão traseira independente, enfim, tem alguns atrativos que trouxeram essa modernidade para o sedã médio, tá? Então ali o G8 também é um carro muito top, motor e câmbio também, assim, sem ter o que falar, tá bom? Então ficam essas opções para você, ó. Astra, Vectra, o Civic, o G8, né? O New Civic, Focus também, você pode pensar nele ali com câmbio de 4 marchas também, que é um bom carro. Beleza? Valeu, meu amigo. Boa sorte, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.